Oi meninas, eu vim hoje aqui pra fazer o relato do meu parto pra vocês. Só deixa eu ver se tá gravando, que eu tô gravando do celular. Então, eu ia esperar mais um tempo pra fazer o relato pra vocês, pra poder, né, vir com uma cara melhor. Só que eu adoro vídeo de relato de parto e eu tava muito ansiosa pra contar pra vocês como que foi o meu, então eu vim assim mesmo, então não repare minha cara, a minha situação. Que ainda estamos entrando num ritmo aqui em casa. Bom, hoje o Eduardo tá com 9 dias. E meu parto foi assim, no dia 14, bom, já fazia mais ou menos uma semana que eu tava com contrações de 10 em 10 minutos, só que sem dores. Assim, dava aquela coliquinha, assim, mas não era dor, assim, de trabalho de parto, né? Só que elas estavam sequenciadas, eram em 10 minutos. Só que elas não evoluíam. Eu comecei a caminhar, eu caminhava quase todos os dias. Eu não estava caminhando todos os dias, porque o único tempo que eu tinha para caminhar era à noite, porque estava fazendo muito calor aqui. E não tinha condição de eu fazer caminhada de dia, porque estava muito sol. E também o horário que tava, né, que agora trocou, mas o horário que tava, o horário de verão tava muito, até umas 7 horas ainda o sol tava quente. Então eu tinha que esperar minha mãe chegar, pra ela poder ficar com o Adri pra mim poder fazer caminhada. Então tinha dia que minha mãe tinha algum compromisso, tinha dia que não tinha como ela ficar, ou tinha dia que ela tava atrasada na janta, então não tinha como ela ficar todos os dias pra mim. Então, eu não conseguia fazer todos os dias, mas assim que eu conseguia, eu caminhava bastante. Eu me sentia bem caminhando, mas demorou um pouquinho para as contrações, para sentir algum efeito, assim, né? Aí, na sexta-feira, dia 14, as contrações começaram, mais ou menos na quinta-feira, as contrações começaram a ficar um pouquinho mais doloridas. Um pouquinho mais doloridas não, tipo, elas estavam vindo de 10 minutos com dor. Eu sentia uma dor, assim, sabe, não era das mais fortes, mas era de contração mesmo, sabe. Só que não evoluía, mesmo assim não evoluía. Aí na sexta-feira eu fiquei o dia inteiro com essa dor também, de 10 em 10 minutos, às vezes diminuía, mas voltava para 10 minutos de novo. Só que não evoluía. Aí na sexta-feira à noite, eu tava indo um dia sim, um dia não, pra fazer cardiotoco na maternidade onde que eu tive, aqui na minha cidade. E aí na sexta-feira eu fui pra fazer o cardiotoco, eu fui bem de noitinha, já eram umas 10 horas, eu fui, porque eu tava esperando meu marido, né, pra ele ir comigo. A gente foi, eu tava com as contrações bem fortinhas já. Só que como tava de 10 em 10 minutos, no cardiotoco deu 2 contrações. E pra ser internada e tudo, no cardiotoco tem que dar mais ou menos 6 contrações. Então, claro que o médico não ia me internar. E aí ele foi fazer o exame e tava com 1 centímetro de dilatação. Então, 2 contrações no cardiotoco, 1 centímetro de dilatação, vai embora pra casa. Só que aí eu peguei um médico maravilhoso, Dr. Eduardo Bardocchi, se não me engano não, é Eduardo Bardocchi, e ele é uma gracinha, foi maravilhoso esse médico. Ele falou que que o bebê tava fazendo bastante pressão, então era capaz que eu entrava logo no trabalho de parto, porque o bebê tava fazendo pressão pra baixo, assim, que mesmo que eu tava com 1 centímetro só, ele conseguia sentir a cabecinha do bebê. E que era pra mim andar, que aí sim que era pra mim andar mesmo, caminhar, que às vezes eu conseguia, eu ia ter bebê, se eu não tivesse no outro dia, podia ter nos bem próximos, porque ele acreditava que ele estava perto para nascer. Aí tá tudo bem, aí foi sexta-feira, aí no sábado, na sexta-feira a gente voltou. Eu fiquei ainda sexta-feira toda, a noite toda eu fiquei com contração. Aí as contrações continuavam de 10 em 10 minutos, só que aumentando, e eu no computador. Eu tava no computador sentada e elas ficando mais fortes, de 10 em 10 minutos, só que ficando mais fortes.
Aí deu umas 3, 4 horas da manhã, eu resolvi deitar. Vou tentar dormir. Tomei um Buscopan pra ver se eu conseguia dormir, pra dar uma aliviada nas dores, e fui deitar. Aí eu deitada, não consegui dormir, porque as contrações estavam fortes, de 10 em 10 minutos, mas estavam fortes. E eu abaixei um aplicativo que chama... na verdade eu baixei 2. Tem um que é eBird, uma coisa assim, qualquer coisa depois eu coloco embaixo. Ou se alguém tiver alguma dúvida de qual que é o aplicativo, eu respondo nos comentários. E o outro acho que é Contraction Timer, uma coisa assim. E ficava marcando. Aí deu um... E eu com dor, aí deu umas 6 horas da manhã, começou de 6 em 6 minutos. E meu marido no sábado tinha que trabalhar, então eu resolvi não chamar ele. Tava de 6 em 6 minutos, e mais fortes, e de 6 em 6 minutos. E eu continuei deitada. Aí quando deu 7 horas, era quando ele tinha que acordar. Aí eu acordei ele, né? Mas não pra ir trabalhar, né? Pra falar que tava bem forte, que eu achava que era melhor a gente ir pra maternidade, eu ia falar, né? Só que aí meu marido passou mal. Aí ele esqueceu de tomar o remédio dele, e acho que a pressão dele subiu demais e ele passou mal. E aí quando a pressão sobe demais, a pessoa fica meio dando uns legs, sabe? E aí eu falava com ele e ele não entendia que eu tava falando. Eu falava pra ele, vem, acorda que eu tô com muita contração, a gente tem que ir pro médico. E ele falava, não, mas eu tô passando mal, eu não vou trabalhar hoje. Ele falava desse jeito. Não, foi uma coisa só, uma tormenta só. Aí o que eu peguei? Eu peguei e fui chamar minha mãe. Aí eu saí, fui chamar minha mãe e falei, mãe, cuida do Eberton pra mim, que eu tô com muita contração, eu vou tomar banho e vou me ajeitar pra ir pro médico, pra ir pro hospital, né? Aí eu peguei, liguei pra minha sogra pra ela vir pra cá, ficar com meu marido, porque é coisa rápida, assim, sabe? Que toma um comprimido e daqui a pouquinho melhora. Pra ficar com meu marido e com o Adrian, pro meu pai poder me levar pro hospital. Aí tentei tomar um banho, só que de manhã as contrações estavam muito próximas uma da outra. Só que eu não tava tendo condições mais de marcar. Então acredito que tava assim, coisas de 3 em 3 minutos, porque tava muito forte e eu conseguia fazer assim. Eu tinha uma contração, eu tinha que sair, aí eu parava. Aí passava a contração, eu tinha que sair correndo pra conseguir fazer a próxima coisa que eu precisava fazer, porque logo vinha outra. Então tava muito próximo, eu acredito, de 4 em 4 minutos, 3 em 3 minutos devia estar. Aí eu tomei um banho. Durante as contrações, o que me relaxava foi eu arqueava, agachava um pouquinho, sabe? Não agachava tudo, arqueava um pouquinho as pernas, balançava o quadril, me apoiava em algum lugar. A posição que me deixava mais confortável nas contrações era em pé. Nessa posição, arqueada um pouquinho as pernas, agachada um pouquinho as pernas e balançando o quadril. É o que me deixava muito mais confortável e mais suportável as contrações. E sentada pra mim era horroroso, deitado pra mim era horroroso, era só em pé que ficava um pouco melhor. Aí... E eu tentando fazer as coisas, ajeitando as malas no carro do meu pai e tentando pensar uma roupa pra me colocar, só que eu não conseguia raciocinar muito bem. Aí eu separei a roupa, fui pro chuveiro, fiquei um pouquinho no chuveiro quente, mas muito pouco, não consegui ficar muito. Porque eu levantei, antes de chamar meu marido e tudo, eu já tinha chamado meu marido, minha mãe já tava aqui cuidando dele tudo, só que eu tava com fome, porque não tinha comido nada de noite, né? E tinha dormido, tinha ido deitar tarde e já não tinha comido nada. Aí eu resolvi beber leite. E o que aconteceu? As contrações estavam muito fortes, eu comecei a vomitar. Aí eu não consegui ficar muito tempo no chuveiro, porque já tava meio fraca, sabe? E então eu ficava com medo de ficar lá no chuveiro sozinha e passar mal, sei lá, sabe? Minha pressão baixar, não sei. Então eu fiquei pouco tempo no chuveiro, foi o tempo só de eu tomar um banho mesmo. E pra mim sair, pra mim me vestir. Aí eu me vesti tudo, minha sogra chegou, ficou aqui com meu marido, com o Adrian. E eu fui pro hospital. Graças a Deus, no caminho daqui de casa pro hospital também coisas de
de 10 minutos no máximo, assim, não dá 10 minutos pra chegar do hospital até aqui. É no bairro do lado do hospital, assim, e é muito perto. Então, graças a Deus, dentro do carro não me deu nenhuma contração, porque eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer quando começar a me dar contração sentada aqui no carro? Desajeitada, eu achei que ia ver estrelinha. Mas graças a Deus não me deu. Mas foi o pisar o pé fora do carro. Na porta de emergência do hospital tem uma rampinha, assim. Na rampinha eu fiquei segurando a barra, assim. Que a contração veio. Aí já veio um moço com cadeira de roda pra mim. E pra me ajudar a entrar dentro do hospital. Aí eu fui, subi lá pro materno. Era 9 horas isso já. Eu fui, né, era um pouquinho antes das 9. Eu fiz o cardiotoco. As contrações estavam muito fortes e muito frequentes. Tanto é que o médico fica na sala do lado. Eu acho que ele escutou o cardiotoco, eu não sei. Só sei que ele apareceu lá, desligou o cardiotoco, não esperou terminar nem nada. Falou assim, ó, dor eu sei que você tá, vamos lá examinar. Aí quando ele fez o toque, né, eu tava com 4 centímetros de dilatação. E falou que o bebê tava forçando bastante pra baixo. E então ele falou pra internar. Aí eu internei. Aí minha mãe ficou comigo, né? Aí meu marido me ligou, já tava melhor tudo. Aí eu internei. Aí eu não consegui ver muito o horário, tá, gente? Porque, né, eu não tava pensando muito na hora desse momento. Mas aí eu comecei a passar um pouco de mal porque eu tava vomitando ainda o bendito do leite que eu tinha tomado. Aí eu vomitava bastante, tudo. Só que aí melhorou. Eu vomitei mais umas 2 vezes, melhorou. E as contrações estavam muito fortes e muito frequentes. E aí minha mãe me ajudou bastante. Fazia bastante massagem nas minhas costas, na lombar, aqui embaixo. Pressão no quadril. Ajudou muito. Ficou comigo. Me ajudava a fazer os movimentos que eram legais na hora da contração. Me ajudou bastante, porque ajuda a ser suportável a dor. E coisa. Aí deu umas 10 horas, 11 horas mais ou menos, meu marido chegou. Aí nisso o médico entrava toda hora pra fazer o toque. Aí de 4, daqui a pouquinho ele veio, estava com 6. Aí ele foi questão, tipo, ele saiu, meu marido entrou. Aí ele entrou de volta, já tava com 7. Deixa eu pegar o Dudu, gente. Vem cá, Trixie. Aí ele voltou, já tava com 7. E ele me deu alguns conselhos. Falou assim, olha, você pode... De qualquer jeito vai acontecer, ele falou. Mas você pode ser do jeito mais demorado, que é você só se entregando pra dor. E pode ser do jeito mais rápido, que é você ajudando. E como que você pode ajudar? Ele falava pra mim. Você pode, na hora que vem a contração, faz força, respira, faz força pro bebê descer, respira, anda, agacha, faz movimento com o quadril. Tudo aquilo que eu já tinha dado uma olhada, já tinha pesquisado bastante. Procurado o que eu iria fazer durante o trabalho de parto e o que eu já estava fazendo, foi o que ele me aconselhou. Então realmente é fato, né, que ajuda. Ele falou assim, então ajuda que vai ser rapidinho, o bebê vai nascer daqui a pouquinho. Ele falou assim, vai nascer antes da 1 ele nasce, o médico falou. E ele é um médico maravilhoso, as enfermeiras maravilhosas, sabe, sempre ajudando, indo ver se eu tava bem. Aí, e a respiração, eu sempre falava assim, não, eu não vou fazer barulho nenhum, né, que às vezes eu ia no plantão lá, estava umas mulheres berrando, tudo. Eu não berrei, gente, mas realmente o que eu já tinha visto, vocalizar na hora da dor é bom. Então eu fazia um barulhinho tipo na hora da dor, ajuda bastante, parece que você vocalizando, você tira um pouco do foco. É meio complicado de explicar, mas ajudou bastante também. Sem berros, porque também não ajuda, só que vocalizar me ajudou bastante também. E
Aí o médico voltou, tava com 9. Aí ele falou assim, vamos estourar a bolsa. Ele falou assim, então vamos estourar a bolsa. Aí ele pegou e saiu. Ele saiu, voltou. Nisso dele sair e voltar, me deu umas 3 contrações. Aí ele voltou e falou assim, tá com 10, vamos estourar a bolsa. Estourou a bolsa. Aí já veio a enfermeira me ajudou. Nessa hora eu tava deitada, né, porque ele fez o toque. Me ajudou a levantar e a sala de parto é pertinho assim. Ela falou assim, vamos correndo, que o bebê tá fazendo bastante pressãozinha pra nascer. Vamos correndo. Aí eu fui correndo. Eu falei pra ela, não, espera só um minuto. Ela falou assim, não, mãezinha, vamos correndo. Colocou uma escadinha lá, que é bem alta, assim, a mesa pra ganhar, né? Sobe rapidinho. Aí eu subi lá na mesinha lá de ganhar neném, da sala do parto lá. E ela já me ajeitou tudo lá. E aí já chegou as enfermeiras, tudo, médica, pediatra. Tava tudo lá. E aí ele falou assim, a gente tá ajeitando, mas na hora que vir contração já pode ir fazendo força, que é pra ajudar esse neném a nascer. Aí eu fazia, mas eu acreditava fazendo errado. Aí a partir do momento que ele se aprontou lá e veio pra me ajudar, ele me explicou certinho e falou assim, não faz força com a garganta, que aqui embaixo fica fraco. Então relaxa a garganta, relaxa em cima e faz só força de fazer cocô. Faz força bem forte pra colocar esse bebê pra fora. Que ele tá fazendo muita força também pra nascer. Aí tem 2 barrinhas do lado, ajudou bastante. Você empurra contra o corpo e faz bastante força. Aí meu marido não quis entrar. Na cesárea do Adri ele entrou, mas chegou na hora do parto normal e falou assim, eu acho que eu não encaro não. Aí minha mãe ficou comigo. Ela ficou me relaxando bastante, assim, aqui comigo, ficou me dando carinho, ficou me ajudando. Ficou falando pra mim fazer força, filha, e tudo. E as enfermeiras também me ajudando, falando, força. E fica todo mundo assim, parecendo uma torcida. Força que tá chegando, vai, tá chegando, nenenzinho vai nascer, vai, mamãezinha. É uma graça. Aí o médico falou assim, isso agora. Eu fiz umas 5 forças depois que ele me explicou como que tava. Aí eu fiz umas 3. Ele falou assim, a cabecinha saiu, agora eu não quero puxar. Falou que ele não queria puxar. Então faz você força que ele vai sair sozinho. Aí ele não precisou nem, tipo, virar, puxar o Dudu. Que mais 2 forças que eu fiz, o Dudu saiu sozinho. Ele tirou, já veio. Já colocou ele aqui em cima de mim. Colocaram um pano em cima de mim, assim, colocaram... E na hora que ele saiu, já colocou ele assim em cima de mim. E ele ficou assim, me olhando, ele não tava chorando, ele saiu, ele deu um berro só e fez... sabe, deu um gritinho. E aí colocaram em cima de mim, ele ficou me olhando, com esse olhão dele. Ficou me olhando assim, eu dei a mãozinha pra ele, o dedo pra ele ficou segurando a minha mão. Assim, nossa, muito emocionante. Assim, foi perfeito, sabe? Como eu queria mesmo. Foi perfeito, sabe? Eu não tenho o que tirar desse parto. Foi, sabe? Eu fiquei muito feliz. Foi muito abençoado o parto do Eduardo. Eu adorei. Aí o médico depois cortou o umbiguinho dele, né? E fez estimulação, tudo assim, pra ele, limpou ele, tudo. Aí ele chorou mais e tudo. Mas o apigar dele foi maravilhoso, foi de 9,10. Foi tudo tranquilo. O Eduardo nasceu super saudável. Nasceu 3,490 kg e 49 centímetros. Bem menor que o Adria. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o Adria foi bem grande. E eu imagino um parto normal ia ser um pouco difícil. E foi tudo bem, foi tudo ótimo. Não tive que fazer força pra sair a placenta. Ela saiu enquanto eu tava namorando o Dudu. O médico, ela saiu tudo, o médico tirou tudo. E foi tudo maravilhoso. Minha mãe ficou super emocionada, um pouco chocada com a situação do parto normal. Tanto é porque ela nunca tinha presenciado. E também na minha família ninguém faz parto normal. Todo mundo faz cesárea, então eles não são muito... A gente não é muito acostumado a presenciar essas coisas e tudo. Então minha mãe ficou um pouco chocada. Mas ficou muito emocionada também. Foi tudo maravilhoso.
Eu tive que tomar, se não me engano, foi 3 pontinhos, 2 internos e um pra fora. E eles me incomodaram bastante, estão me incomodando bastante. Depois eu venho falar sobre isso no vídeo do pós-parto. E aí, só que aí eu voltei, o médico deu uma olhadinha lá, com o Eduardo tinha sábado. Na segunda eu voltei no hospital pro médico dar uma olhadinha, porque tava me incomodando bastante os pontos. Dava a impressão que ardia, assim, eu tava bem receosa. Só que ele falou assim, não, que tava normal, tudo que é normal, algumas mulheres sentirem algum incômodo com isso. E me passou um sprayzinho, que é pra deixar mais confortável, que ele dá uma anestesiada, tira a ardência, tudo. E é anti-inflamatório também. Que depois eu falo pra vocês, é um sprayzinho muito bom, que às vezes se vocês sugerirem pro médico de vocês, ele até recomende. Então depois eu venho falar certinho sobre o meu pós-parto, um pouquinho sobre o Eduardo. A gente tá passando por alguns momentos de cólica, mas tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o vídeo longo, que eu sei que foi longo, só que eu fiquei muito empolgada com... eu fico muito empolgada na hora que eu conto como que foi meu parto, então não tinha como fazer não tinha como fazer menor. Muito obrigada, meninas, pela força, pelos comentários no Face, no YouTube. Não tô tendo condições de responder ainda tudo, mas igual no Face eu curto o comentário de vocês e tudo, mas assim que for possível eu respondo, tá bom? Porque no computador mesmo eu não tô tendo condições de entrar, eu entro mais pelo celular, fica meio complicado, meu celular, o Android dele tá meio louco. E então fica meio complicado de responder, mas eu agradeço muito, 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 muito pelo carinho de vocês, que acompanharam comigo a espera do Dudu e aí acompanharam também a chegada do Dudu. E é isso, meninas. Até os próximos vídeos, que quando a gente se acertar aqui certinho, a rotina em casa, eu volto a fazer pra vocês. Eu tenho um monte de vídeos que eu tava querendo fazer já. Então, assim que a gente se acertar, a gente volta. Muito obrigada. Beijinhos, beijinhos, beijinho, beijinho, beijinho carinhoso pra todo mundo, tá bom?